Boa noite, pessoal. Estamos de volta, agora para valer, tá certo? Se por acaso algum de vocês não estiver ouvindo bem o meu áudio ou o áudio do professor, por favor, já estou vendo que temos contatos online. Boa noite, professor Marcos Bittencourt, tudo bem? Boa noite, pastor Veridiano. Graças a Deus, tudo bem. É um prazer rever o senhor, tá certo? Eu posso chamar de você nessa live? Me chama, me chama de você. Ótimo, tá certo. Então, muito bem-vindo a todos que estão participando, tá bem? Primeiramente, eu gostaria de saudar vocês, né? E dizer que essa live logo mais será direcionada para o nosso canal que nós temos no YouTube, o canal chamado Teologia Liberada. Então, se vocês não é inscrito, se vocês têm interesse de aprender um pouco de teologia, o nosso interesse lá é fazer um percurso de formação, de educação teológica, das nossas possibilidades, com esses canais que as redes sociais nos fornecem. Pois bem, vejo que já temos mais de 10 pessoas online, podemos já iniciar a vender o nosso peixe, né, professor? Vamos nessa. Pronto. Gente, fazer uma breve apresentação. Meu nome é Veridiano, tá certo? Tenho formação em teologia, tenho formação em pedagogia, tá bem? Tive a oportunidade de estudar com o professor Marcos Bittencourt no seminário do Teológico Batista do Norte do Brasil. E o professor, vou fazer aqui uma breve apresentação do professor. O professor é mestre em teologia, professor de teologia na Faculdade Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Ele também é capelão hospitalar, é formado em psicologia, psicólogo clínico e especialista em intervenções clínicas na abordagem psicanalista. Muito bem, professor. Tem alguma saudação para deixar para o pessoal? É uma satisfação estar conversando com você aí da Itália, eu aqui no Brasil, não é? Nesse momento tão complicado para o mundo, quando nós estamos enfrentando a pandemia do Covid-19. Eu quero também saudar a todos os presentes nessa live. Espero que ela seja muito instrutiva e possa ser útil para todos. Eu também. Pois bem, professor. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que também seja curiosidade de alguns, né? Alguns leigos, assim como eu, no assunto. Então, seria possível o senhor explicar para a gente, né, ou pelo menos tentar buscar uma conceituação do que é a psicologia e em que ela atua? Ok. Veja só, a gente fala no dia a dia algumas coisas que às vezes a gente pensa que algumas pessoas têm algo de psicologia dentro de si, que é o que a gente chama de psicologia do senso comum. Eu vou dar um exemplo para você. Você vê aquele rapaz que é um bom vendedor, né, que sabe muito bem cativar as pessoas e vender aquele produto com facilidade. Então você diz que ele usa de psicologia para vender o produto dele, né? Então, o que a gente tem aí? A gente tem aquele senso comum, as pessoas que, da mesma forma que dizem assim, de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Pode-se também parafrasear dizendo que de psicólogo e louco todo mundo tem um pouco. Entretanto, isso que a gente diz, que aquele vendedor tem algo de psicologia para cativar os seus clientes, ou então aquele jovem, aquela jovem usa de psicologia também para seduzir e conquistar o coração de alguém, essa não é a psicologia que a gente trabalha na faculdade. Embora a gente possa dizer que existe essa psicologia do senso comum, a psicologia a qual você se refere, está perguntando para mim hoje, tem a ver com a ciência, o conhecimento, né? A psicologia é aquela que trata do conhecimento da subjetividade do ser humano. E nós podemos usar, inclusive, um texto de Anna Bock, né?
onde ela fala justamente isso, que a psicologia trabalha, né, com esse conhecimento da subjetividade. E por subjetividade a gente pode entender tudo aquilo que constitui, certo, essa parte invisível, não é? E muitas vezes até imaterial do ser humano. Aquelas coisas que estão escondidas lá dentro, como os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, bem como aquelas coisas que podem ser vistas, não é? Ou comprovadas, como é o caso do nosso comportamento, ou aquelas emoções que expressamos. Tem também aquilo que é de mais singular na gente, que tem a ver com o jeito de ser, não é? Aquela forma como nos portamos. E também podemos falar até, no sentido genérico, a coletividade, não é? O ser humano em grupo, o ser humano fazendo parte desse grupo. Então, podemos falar da psicologia como estudo da subjetividade do ser humano, uma definição, a grosso modo, eu diria uma descrição mais generalista. Perfeito. Então, nesse caso, também um nosso participante chamado Natan, que é o meu amigo lá do Ibura, no Recife, ele falou que poderíamos citar também psicologias, né? E isso nós estamos já na próxima pergunta. Nós poderíamos citar, assim, grosso modo, quais são as principais psicologias ou escolas ou nomenclaturas, né, técnicas que nós temos aí no Brasil em atuação? Bem, hoje em dia, quando a gente trabalha a psicologia enquanto psicoterapia, né, enquanto abordagem ou enquanto escola, nós temos já verificado um certo número, né, de abordagens e de escolas, além daquelas tradicionais. Não é desrespeitando as demais, mas eu preciso pontuar aqui quais são aquelas principais que nós temos hoje no mundo e no Brasil. Você tem uma abordagem mais de caráter e técnica psicanalítica, não é? Que é aquela que trabalha com o inconsciente do ser humano, não é? Aquilo que a gente não se dá conta. Você tem também uma abordagem que é conhecida pelo nome de Gestalt terapia, que trabalha muito com a percepção, não é? Os processos perceptivos. Você também tem aquela muito conhecida que é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que trabalha muito analisando os pensamentos, né, chamados disfuncionais, tentando reordená-los. E também você tem a abordagem centrada na pessoa, que trabalha o ser humano com todas as suas potencialidades, com a possibilidade dele se desenvolver com todo o seu potencial criativo, né? É uma abordagem mais positivista, por assim dizer, positivista não do ponto de vista da filosofia, né? Seria até melhor usar o termo positivo, né? Bem, são essas as 4 principais abordagens aqui no Brasil, embora tenhamos outras que eu não citei aqui. Perfeito, professor. Além de psicólogo, o senhor também é pastor, é teólogo, professor de teologia, né? E em sua análise, professor, seria possível afirmar que a prática psicoterapêutica entre em conflito com a fé cristã? Veja, essa é uma questão de ponto de vista, certo? No meu ponto de vista, cada um no seu quadrado. Existem métodos diferentes de conhecimento, né, tanto da teologia quanto da psicologia, mas, pelo menos na minha prática, eu não vejo qualquer conflito do ponto de vista teórico, do ponto de vista ético, né, e também da abordagem que nós utilizamos. Porque a fé, ela tem a ver com a espiritualidade, não é? A psicologia, ela trabalha com esses processos da alma, ou seja, da subjetividade do ser humano, e muitos que acham que há um conflito é porque às vezes misturam as coisas. Muitas vezes alguém chega falando, né, de problemas espirituais no consultório, não é? E a gente percebe que nem sempre esses problemas são de fato espirituais. São, na verdade, travas, não é? Afetivas, travas emocionais, cuja origem está lá no passado, na relação com as figuras afetivas primárias, pai, mãe, avó, né, e que deixam profundas marcas na vida da pessoa. Eu vou dar um exemplo muito simples para você.
não é? Uma pessoa pode chegar e ter sérios problemas, não é? Sérios conflitos, não é? Com a figura da divindade, uma vez que Deus é Pai, não é? Na teologia, na religião. E quando você vai olhar, o problema dela não está necessariamente com a religião, mas muitas vezes com a própria figura paterna, não é? Que, no caso, desencaminharia, sim, uma visão mais positiva da figura de vida. Então, às vezes, a gente percebe que nem tudo é só espiritual. E quando a gente analisa, identifica isso, a gente tem que ter o bom senso para dizer à pessoa que os problemas espirituais devem ser tratados com o líder religioso, né? Com o sacerdote, com o pastor, né? E devem ser encaminhados, portanto, para que a pessoa possa tomar cuidado sobre isso. Eu acho que as pessoas que acreditaram que havia algum conflito ou há algum conflito, né, talvez tenha sido por algumas experiências negativas, né, pelas quais passaram, muitas vezes no processo até de psicoterapia, quando talvez o terapeuta não tenha sabido encaminhar muito bem essa questão espiritual, desfazendo da religião da pessoa, que é uma coisa que nós não temos. Nós, psicólogos, quando passamos por uma faculdade, nós não temos essa prática, ou não somos ensinados a fazer esse preconceito, né? Professor, muito bem. Mas em relação agora à questão da comunidade cristã, né? É possível afirmar, então, que existe uma espécie de receio ou mesmo de preconceito já dentro do arraial cristão, né? No nosso caso, no cristão evangélico, em relação à prática psicoterapeuta? Sim, sim. É possível que a gente encontre, né, dentro aí da comunidade evangélica um certo preconceito. Isso já foi mais forte no passado, não é? Embora hoje ainda haja alguns desses tipos de reação, e eu entendo que tem uma razão, não é? É porque muitas vezes os religiosos têm dificuldades de lidar com algo que é do humano, não é? Eu vou dar um exemplo para você. É muito comum que alguém que tenha sido receitado pelo médico, né, um problema de diabetes, um problema de gastrite, um problema de hipertensão arterial, essa pessoa vá comprar um remédio e tomar sem nenhum problema. Inclusive cristãos, católicos ou evangélicos também, porque não só evangélicos, católicos também muitas vezes podem ter algum tipo de preconceito. Ele vai tomar o remédio sem problema algum. Perfeito. Porque ele faz uma certa separação entre corpo e alma, né? Então, quando o assunto é doença do corpo, todo mundo está combinando, vamos tomar remédio. Mas quando o assunto tem a ver com as doenças da alma, ou seja, aquilo que não se pega no exame de imagem, no exame laboratorial, aí as pessoas têm dificuldade de aceitar uma medicação de um psiquiatra, têm dificuldade de aceitar uma consulta com um psicólogo, porque eles acreditam que se o problema é daqui de dentro, é porque é espiritual. Ou seja, eles reduzem tudo ao espiritual e não aceitam o fato de que podem estar com um problema, um transtorno emocional, um transtorno afetivo, um transtorno mental. E aí acham que estão em pecado. Perfeito. Então, o preconceito já começa aí. É porque se uma pessoa, um evangélico, vai ao psicólogo, pode ser que ele esteja pensando, ou que os outros vão dizer, que ele está com falta de fé. Não é? Da mesma forma que acredita que se tiver depressão, pode ser falta de fé. E nós sabemos que não é. Pelo contrário, a fé é uma aliada no tratamento do transtorno depressivo. Não é? A fé infunde esperança na vida da pessoa. Não é? E isso é um grande aliado. Às vezes a pessoa pode não estar muito bem, não está vendo graça em nada, não está vendo um futuro positivo, está muito mal, depressiva, mas ela pode chegar e dizer assim, eu sei que agora não estou vendo graça em nada, mas eu sinto, eu espero que um dia eu saia disso. E isso é tudo para um tratamento. Então, o preconceito já começa daí, né, por reduzir tudo à espiritualidade.
menos as doenças do corpo, né? E aí, nós que tratamos aquilo que não se vê com os exames, né? Ficaríamos assim, rotulados, né? Até mesmo de inimigos da fé. Perfeita colocação, professor. Nesse caso, eu vou fazer uma pequena pausa aqui e colocar uma coisa teológica. A própria missão poimênica, né? Porque essa esfera da teologia, do trato da pessoa, né? A teologia pastoral chamada poimênica no nosso meio, o próprio Cristo, quando ele interroga Pedro, né, ele diz o quê? Apacente, ou seja, tome conta, cuide, né, dos meus cordeirinhos. E a própria missão que Jesus Cristo nos deixou, lá no capítulo 28 de Mateus, pressupõe o ensino. Né? Então, o papel pedagógico dessa prática poimênica, essa prática de cuidado pastoral, de orientação e esclarecimento por parte dos líderes, né, religiosos, de indicar, quando necessário, né, uma pessoa para um especialista, e não querer fazer a prática de um especialista e querer ser um especialista na área, não é isso? E quanto à questão, o senhor bem pontuou sobre o preconceito, é muito comum nós escutarmos no nosso meio aquela expressão que não precisa ir no psicólogo porque Jesus Cristo é o médico dos médicos, né? Então seria apenas suficiente orar para encontrar uma cura. E o que é que o senhor poderia nos falar a respeito disso? Se essa expressão fosse de toda verdade, ninguém precisaria ir ao médico, né, para se queixar do estômago que está doendo, porque Jesus é o médico dos médicos. Nós cremos, enquanto religiosos, enquanto pessoas crentes de fé, que há possibilidade, sim, de milagres na vida das pessoas. Entretanto, nós temos que entender também que Deus, ao criar o ser humano, capacitou as pessoas com sabedoria, com inteligência, e até dotou essas pessoas, deu dotação, por assim dizer, de uma certa liberdade, de uma certa autonomia, eu acho que é o termo melhor aqui para falar, não é? Disse lá, façamos, lá em Gênesis, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os animais do campo, etc, etc, etc. Ou seja, aquilo que Deus fez em relação ao ser humano, ele agora transfere para o ser humano fazer em relação às demais criaturas. E quanto à sua criatura que está do outro lado, o outro ser humano, existe uma relação de paridade. E nesse sentido, nós aprendemos as ciências, aprendemos as técnicas, aprendemos as artes, aprendemos coisas que podem trazer a nós inteligência para cuidarmos, por exemplo, de outras pessoas. A psicologia, portanto, entra como esse cabedal de conhecimentos, de técnicas, não é? De procedimentos, de práticas que implicam num olhar para o outro, né, como ser humano, e cuidando dessas pessoas com sabedoria, com ciência. Né? Assim, nós acreditamos, portanto, que esta autonomia do ser humano, ela não é prejuízo nenhum para a nossa relação com Deus. Deus, ele não pode ficar o tempo todo fazendo intervenções, ou seja, alguém fica doente e ele vem lá de cima e manda uma flecha de cura, de amor, e a pessoa fica sã na hora. Alguém morreu, ele vai lá e ressuscita a pessoa. Imagine se a gente vivesse no mundo onde Deus tivesse que fazer intervenções o tempo todo. Não seria um mundo confiável para viver. Talvez nós vivêssemos dependendo até do bom humor ou do mau humor divino. Perfeito. Ou seja, bastava que a gente fizesse alguma coisa que não agradasse a Deus, então nós seríamos fuzilados com um raio. Né? Ou bastasse que nós fizéssemos uma coisa boa e aí as bênçãos cairiam feito chuvas na cabeça da gente. Não é assim que Deus trabalha. Ele respeita essa autonomia do ser humano e por isso a teologia... A psicologia, perdão, ela representa, por assim dizer, parte dessa autonomia humana, do conhecimento e do equipamento que o homem tem para cuidar de outras pessoas. Perfeito. Vou repetir aqui que nós temos mais pessoas online e veio mais uma pergunta. No início dessa live nós já falamos a formação do professor. Ele é psicólogo, tá certo? Vou voltar aqui para o início da minha pequena pauta. Professor, diga aí sua formação, por favor, para os irmãos que entraram agora na live.
Eu sou mestre em teologia, sou professor também de teologia na faculdade STBNB, aqui em Recife, na área de Antigo Testamento. Tenho também uma formação em capelania hospitalar, tenho também uma formação em psicologia com uma especialização em intervenções clínicas na abordagem psicanalítica. Perfeito, professor. Nesse ponto, eu queria perguntar uma coisa que eu acho que talvez algumas pessoas possam ter dúvida, né? Então, assim, nós sabemos que existem alguns jovens dentro do Arraial Cristão que eles cursam psicologia, né? Ou que estão pretendendo cursar a psicologia, né? Então, o senhor teria alguma palavra para essas pessoas, ou até mesmo líderes religiosos que desejem cursar ou que já cursaram ou estão em andamento de curso de psicologia? É um bom caminho. Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu acho que é um bom caminho. Eu só aconselho que as pessoas verifiquem bem as suas motivações. Isso aqui é válido para qualquer pessoa, não é só para jovens cristãos, mas para qualquer pessoa que queira cursar uma formação em psicologia. Por exemplo, eu já vi gente querendo entrar para fazer psicologia porque queria resolver alguns problemas, não é? Como se o curso de psicologia fosse uma sessão de terapia. Né? Isso é comum até, não é? E quando chegam lá na faculdade de psicologia, então a cabeça embaralha mais ainda, né? Porque ele vai ouvir um monte de conceitos, muitas teorias, e são conteúdos que mexem com a pessoa. Não é? E se ele não estiver fazendo a sua terapia, não é? O seu processo próprio de análise, ele vai ficar ali baratinado. Então é preciso entender se essa vocação, se esse sentimento, essa vontade, esse desejo de fazer o curso está sendo motivado por um desejo genuíno ou por um outro desejo, que não seja de fato aquele de participar ativamente de um processo de ajuda terapêutica na vida de outras pessoas. Não é? Embora eu acredite que você pode criar gosto, né? Criar esse desejo por uma experiência que passou, ou seja, uma pessoa que passou um tempo fazendo psicoterapia, ele começou a se identificar com aquilo, começou a se encontrar naquele ambiente, começou a ver como aquilo estava sendo bom para ele, e ele começa então a pensar, isso pode ser bom para outras pessoas. E eu gostaria muito de conhecer mais sobre isso. Então, muitas vezes surge de uma experiência dessa, não é? Eu creio que é fundamental que a pessoa verifique as suas motivações e esse desejo, né? Perfeito. Então aqui talvez o próprio chamado ao ministério pastoral ele coincide um pouco com a motivação, como o senhor falou, para você cursar a faculdade de psicologia. É o cuidado, o chamado para cuidar e dar-se pelo outro. Bem, professor, nós estamos aqui já chegando nas nossas últimas perguntas. Veridiano, eu queria só acrescentar uma coisa quando você falou em chamado pastoral. É muito importante que a pessoa que é da fé, que é da religião e que também quer ser pastor, que ela não misture as coisas, certo? Nós temos vários pastores fazendo o curso de psicologia hoje no Brasil, mas é preciso que ele tenha sabedoria para que não misture os seus conteúdos, né, a sua prática. Um exemplo, se ele está no gabinete pastoral na igreja, ele não está ali fazendo psicoterapia, não é? Certo? Ele não está fazendo psicoterapia. Ali a senda é outra, a seara é outra. Não é? E ali ele está num processo mais de aconselhamento espiritual. Mas quando ele está no consultório, não é? Ele não está fazendo aconselhamento pastoral. E é por isso que não se deve levar esse conteúdo do pastorado, não é? Para o consultório. Ali ele vai usar as técnicas, não é? E a ética também aprendida no curso de psicologia, para usar dentro desses limites, tá? É só uma orientação que a gente dá para que o jovem ou a jovem que queira fazer o curso de psicoterapia e é de igreja, né? E tem também uma vocação mais sacerdotal, mais pastoral, possa ter muito cuidado com isso. Perfeito, muito obrigado por essa colocação, professor.
nós estamos vivendo uma crise de pandemia em todo o mundo, né? Então, essa semana, durante 2 dias consecutivos aqui na Itália, nós tivemos um calo, né? Uma queda no número de mortes e um aumento significativo na quantidade de pessoas curadas do Covid-19. E para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Como a teologia pode ser uma palavra relevante nesse momento? Bem, eu gosto muito de um texto bíblico lá em Lamentações. O nome é Lamentações, o nome do livro, mas o que ele está trazendo aqui é uma coisa boa, não é? Não tem lamento nenhum agora que ele vai falar. No capítulo 3 de Lamentações, no verso 19 a 24. Nesse texto, o escritor sagrado, provavelmente o profeta Jeremias, ele dizia assim: eu me lembro da minha aflição, eu me lembro até dos meus delírios, eu me lembro da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me de tudo isso. A minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também daquilo que me pode dar esperança. E ele diz o que é: graças ao grande amor de Deus, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias renovam-se todas as manhãs. Eu acho que nesse momento, né, com essa pandemia mundial, alguns evangélicos estão mais preocupados em saber se isso é sinal da segunda vinda de Jesus, que Jesus está às portas, que vai voltar daqui a alguns dias, ou daqui a algumas semanas. Eu acho que essa discussão escatológica deveria dar lugar a um outro tipo de discussão, não é? Porque a questão da escatologia não compete a nós, né? O calendário divino não está dentro do nosso celular, não está dentro do nosso notebook, não está dentro da nossa mão. Portanto, isso é com Deus. Agora, a questão nossa aqui, do ponto de vista da teologia, é que o teólogo, a exemplo do modelo de Cristo, o cristão, vamos colocar assim, não apenas o teólogo, não é? O religioso, ele precisa semear esperança, não é? Cristo mesmo foi um grande semeador de esperança. Ele dizia: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu acho que a gente precisa agora se apegar àquilo que nos dá esperança. E o que nós temos visto muitas vezes são apenas clamores, não é? As pessoas estão com medo, é bem verdade, mas a teologia precisa trazer nesse momento uma mensagem positiva, não é? Que é a de infundir a esperança que, de acordo com São Paulo de Tarso, lá no capítulo 13, naquele texto magnífico do amor, ele diz que o amor, a fé e a esperança são as 3 maiores virtudes, não é, do cristão. A esperança, portanto, é uma delas. É isso aí. Eu como teólogo também, eu estimulo os cristãos nesse momento a desenvolver esperança, inclusive nas suas conversas com outras pessoas que estão assustadas, que estão com medo. É preciso trabalhar isso mais na igreja e nas redes sociais. E bem colocado, professor, que a fé, a esperança e o amor são bem ditas como as virtudes teologais, não é? Então, sem essas 3, não é possível a prática teológica. Bem, professor, esse é um momento também de pânico. A ansiedade aumentou em níveis coletivos, né? A apreensão, tá certo? O desespero. Mas o que nós podemos esperar da psicologia nesse momento? Ok, então vamos lá. Veja só, eu estava refletindo sobre isso já há alguns dias antes de você me convidar para fazer essa live, tá? E eu cheguei até a escrever alguma coisa sobre isso. E eu creio que nesse primeiro momento agora, não é, quando a gente está vendo muita gente assustada, eu acho que a prática do psicólogo, da psicóloga, a prática clínica, ela tem que ser uma prática de acolhimento, certo? De suporte, não é? Não é aquela prática de fazer elaborações, de ajudar a pessoa a fazer insights, embora há pessoas que estão lidando melhor com o que está acontecendo e que, através da psicoterapia, possam se submeter a esse processo de elaborações.
mas eu entendo que a primeira coisa que eu quero dizer aqui agora é que o momento da psicologia é um momento de acolhimento, de suporte, certo? De ajuda mesmo e até de uma abordagem mais diretiva, visto que normalmente a abordagem da terapia psicológica ela é menos diretiva, não é? Agora, uma outra coisa também que eu quero dizer, que é difícil nesse momento que as pessoas não estejam com medo, que as pessoas não estejam ansiosas. Não estou dizendo 100%, mas é mais comum que a gente tenha muitas pessoas com medo de morrer, com medo de pegar o coronavírus. E por isso que a ansiedade dentro de uma situação dessas, não é relativamente normal. O que não pode acontecer é a pessoa desmantelar, ok? E é diferente. É quando a pessoa trava. É quando esse medo ganha tanta dimensão, né? E aí temos juntos medo e ansiedade, né? Juntos, que a pessoa chega a travar. O medo, ele deve servir para nos proteger, né? E quando a gente tem medo, por exemplo, de assalto, e a gente sabe que em tal rua está havendo assalto, a gente não vai deixar de fazer as coisas da gente. A gente apenas não vai passar por aquela rua. Mas a gente vai sair para o nosso trabalho e vai fazer as coisas. Portanto, esse medo do presente momento precisa nos ajudar a nos proteger. E nós sabemos que o Ministério da Saúde tem dado todas as diretrizes, está aí na imprensa, tudo que a pessoa deve fazer para tomar cuidado com o Covid-19. Uma terceira coisa que eu gostaria de dizer aqui é que esse momento, ele não só traz ansiedade a pessoas que não estavam ansiosas, mas também pode potencializar, certo? Determinadas ansiedades de pessoas que estavam em tratamento, né, que já tinham inclusive recebido alta, pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo, pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, pessoas que já vinham se tratando ou que tinham recebido alta e que agora parece que voltaram, deram uma recuada por tudo isso que está acontecendo. Não estou dizendo que são todos assim. Então, nesse momento, a gente também tem que ter sabedoria para tratar, para acolher essas pessoas e fazer esse acolhimento. Eu quero dizer uma coisa, que normalmente o ansioso tem a tendência de controlar tudo, certo? Ele tem a tendência de ter o controle. Por quê? Ele precisa ter o controle para não perder o controle. Perfeito. O não perder o controle implica, portanto, em sentir-se minimamente seguro. Só que é uma coisa que sempre tem que se repetir. A pessoa sempre tem que estar no controle, porque ela sempre tem que dizer para si que não vai perder essa segurança. Uma segurança, evidentemente, que não é uma segurança verdadeira, é uma segurança ilusória. Por isso que é preciso fazer a distinção entre não ter o controle e perder o controle. Perder o controle é algo da ordem do transtorno. Não ter o controle é uma escolha, ou seja, eu escolho não ter o controle sobre isso. E nesse momento, que nós não temos controle, é tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Nós não temos esse controle das pessoas que estão morrendo. Nós não temos esse controle das pessoas que estão indo ao hospital. Entretanto, nós podemos ter minimamente um certo controle sobre aquilo que nós precisamos fazer para proteger a nós e a nossa família. E também ao nosso vizinho do lado. Não é? Nós não precisamos, portanto, vamos dizer assim, descompensar. Nós não devemos, nesse momento, perder esse foco e aceitar aquilo que nós não podemos fazer. E ter coragem, sem dúvida, para fazer o que nós devemos fazer nesse momento. Uma outra coisa também que eu gostaria de dizer, que é preciso nesse momento que você reduza todo o contato com uma avalanche de notícias ruins que tem saído, tanto na mídia oficial quanto nas fake news. O que eu quero dizer é que tem gente que está ficando quase 24 horas, né? 18 horas, está ali só o tempo todo, checando. Gente, vamos dar uma parada, certo? Se você quiser saber da situação, escolha uma hora do dia.
certo? Para chegar lá e ver como é que está a situação. Mas use o outro tempo para fazer uma rotina, para fazer suas outras atividades que talvez muito tempo você não estivesse fazendo por falta de tempo, porque você trabalha, etc, etc, e agora está confinado dentro de casa, né? Tem oportunidades para descobrir novas tarefas, um gosto novo na sua vida. Então, utilize esse tempo, né, também para fazer novas rotinas na sua vida. E procura também uma outra coisa que eu quero dizer, é estimular esse contato nas redes sociais, mas com as outras pessoas, não é? Com amigos, com parentes, não é? Trazendo coisas boas, levando mensagens mais positivas, mensagens de esperança, não é? Exercita isso, não é? Exercita, dá o seu tempo para trabalhar mais essas positividades. Uma outra coisa também que eu gostaria de dizer, que esse é um momento de reflexão. É preciso você também, em algum momento, parar, pensar um pouco na sua vida, coisas que você entende que precisa, né, melhorar na sua vida. Não espere chegar ao dia 31 de dezembro, né, para fazer isso. Esse é o momento mais propício, porque você tem mais tempo dentro de casa para pensar, para refletir, principalmente quando se coloca a cabecinha no travesseiro. Quem sabe, né, resgatar um tempo de qualidade com a família, com os filhos, não é? Aproveitar esse tempo para estar mais juntos, não é? E olhar e dizer algo, não é? Fazer coisas que muito tempo não fazia em família. E por fim, eu quero só deixar uma coisa muito importante que eu também escrevi, que é o seguinte: essa não é uma época de tomar decisões que mudem o curso da vida, não é? Nós sabemos que tem muita gente com conflitos nesse momento dentro de casa, por conta, talvez, de um cuidado mais excessivo de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um marido, que geralmente está mais no pé para não desobedecer aquelas normas que o Ministério da Saúde tem dado. Então, qualquer coisa, passa álcool gel, qualquer coisa, vá se lavar, coisas desse tipo assim. Então, há muitos conflitos, as pessoas podem brigar, as pessoas muitas vezes podem até chegar a ameaçar uma certa separação, e, enfim. Esse momento é um momento de convergência, tá? Compreenda que o outro quer te ajudar, compreenda que o outro quer melhorar, compreenda que o outro quer evitar, não é, que o pior aconteça. Então, eu acho que decisões, nesse momento, não devem ser tomadas, não é? Deixa para depois, quando passar esta pandemia aqui do Brasil, e aí você submete a um processo, né, mais analítico, por assim dizer, para colocar a sua cabeça em ordem e tomar as decisões que devem ser tomadas na sua vida, mas não agora. Perfeito. Bem, professor, eu lembrei que eu aproveitei, porque vida profissional, igreja, estudos, então nunca sobrava tempo. E nesses dias o tempo está de sobra comigo, né? Então eu tomei um firme propósito de ler as obras do Dostoiévski, do Tolstói e do Kafka. E eu posso afirmar que realmente tem sido uma experiência muito boa, tá certo? Tem ampliado os meus horizontes, minha observação. E como é comum aqui no nosso canal Teologia Liberada, ao final nós sempre recomendamos alguma obra, alguma leitura. O senhor gostaria de fazer alguma recomendação para as pessoas que estão nos assistindo? Veja só, como eu estou falando especificamente sobre o momento, né, que nós estamos vivendo, que é um momento novo, novíssimo, nós não temos ainda nada produzido em termos de livros, por exemplo, mas nós temos alguns artigos científicos muito interessantes na internet, também algumas cartilhas legais. O que eu posso fazer é o seguinte: quem quiser ter acesso a isso, eu posso passar esse material pelo e-mail aí que você está colocando, né, na tela. É só entrar em contato comigo que eu posso indicar. Perfeito. Esses textos. Esse vídeo vai ser publicado no canal YouTube logo mais à noite, né, mais ou menos umas 10 horas horário de Brasília. E eu vou colocar na descrição do vídeo o endereço de e-mail para entrar em contato com o professor e psicólogo Marcos Bittencourt. Bem, professor, então, se alguém desejar ir no Recife, entrar em contato com o senhor, você pode deixar algum contato pela live? Sim, pode ser pelo e-mail,
não é? Que tá aí o e-mail, Sim, né? eu vou colocar na descrição do vídeo e vou colocar também à disposição de quem perguntar diretamente, em direct, tá certo? Certo, certo. Qualquer coisa também pode passar o zap e a gente conversa também. É o 81 99737 7335. 81 99737 Tá bom. 7335. Então, professor, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. Foi um momento singular para a gente, tá bom? Então, Deus abençoe você, sua família, tá certo? Peço que também aos que estão nos assistindo que ore por nós também aqui na Itália, que nós estamos já conseguindo ver, né, uma luz no final do túnel, esperança, tá bom? Então, uma boa noite a vocês, boa noite, professor. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Gostaria de deixar algum agradecimento? Um abraço, viu? Um abraço para você e que dê tudo certo aí, que aos poucos vocês vão saindo dessa situação que é muito triste e que Deus possa abençoar a vida de vocês aí, que dê tudo certo para vocês. Esse é o nosso desejo, que a Itália se recupere, não é, dessa pandemia, não é, e que a Itália saia mais forte disso daí, Verdade. não é, todos juntos. Verdade. E aí. nosso Brasil também. Um grande Um abraço. abraço, professor. Até mais. Boa noite a todos. Tchau, um abraço a todos aí que participaram da Até mais, live. pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem escrever no direct, tá bom, para mim ou para o professor Marcos Bittencourt. Uma boa noite a vocês.